Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21. Esse é um dos textos que eu mais li em toda a minha vida. E eu queria compartilhar e encerrar essa série sobre oração lendo esse texto. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, nós crescemos numa cultura, todos nós aqui praticamente, numa cultura onde uma reunião de oração significava um momento onde pessoas se encontravam para fazer pedidos. Em 95% das reuniões que eu frequentei, que as pessoas diziam assim: essas são reuniões de oração. Eu participei de um momento onde o dirigente ou outra pessoa dizia assim: quais são os pedidos? Quais são os motivos de oração? E geralmente tem uma fórmulazinha, né? A gente chega, o dirigente lê um texto, canta um cântico, e a reunião de oração é aquele encontro onde as pessoas têm a oportunidade de externar algum motivo para o qual se precisa orar, para o qual a oração se faz necessária. E aí a oportunidade é dada, e em 95% também dos casos, as pessoas levantam a mão e elas pedem por proteção, pedem pela saúde, pedem pelo emprego, pedem pela família, pedem por uma série de coisas. 95% dos casos. Você e eu, nós somos habituados, acostumados, doutrinados, e por que não dizer, uma palavra forte, adestrados a frequentar reuniões onde se ora, e onde dá oportunidade para a pessoa dizer assim: eu queria orar pela minha família, eu queria oração pelo meu tio que está doente, é o fulano que está com essa situação, isso, aquilo. Esse é o habitual, isso é o habitual. Nós temos sempre nas nossas reuniões esses motivos bem definidos, e que a gente une forças no encontro de cristãos para pedir por essas coisas. E essa nossa série de mensagens, ela tem tirado o nosso chão. Você não tem essa sensação, não? Ela está tirando o chão da gente, porque a cada texto que a gente lê sobre oração na Bíblia, o que a gente menos vê são os cristãos dos tempos bíblicos, de toda a tradição da igreja, orando por eles mesmos, pelos seus próprios deleites, como nós falamos aqui no início, que Tiago fala. Tiago disse: vocês pedem, não recebem, porque pedem o quê? Mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Quando a gente procura saber o que a oração significa na Bíblia, a gente vê que ela é definitivamente o assassinato do ego, ao contrário do que se vê, aonde a oração parece um meio aonde o ego é o quê? Alimentado. Eu nunca vi alguém falar assim, já vi um pastor fazer isso: peço a todos que orem por mim, porque fui diagnosticado com câncer de próstata, e se a minha morte é o que Deus usará para glorificar o nome dele, eu estou à disposição. John Piper, né? Já pensou? Que às vezes o que a gente entende como a oração tem muito a ver com o fato de nós não sabermos a vontade de Deus, porque a gente não sabe mesmo, não está aberto à vontade de Deus, e na maioria dos casos
com o interesse de que a minha vontade seja estabelecida. Essa é a oração dos tempos pós-modernos, aonde se pede no momento do aperto, e aonde a glória de Deus foi completamente o quê? Banida, completamente. Passeando pelos textos bíblicos, a gente vê Jesus orando para que o Pai fosse glorificado. Jesus, que estava a ponto de ser morto. Antes da sua morte, ele não fala, Pai, o Senhor podia me dar um anestésico. Ele chega a falar, vai doer, se possível passa de mim esse cálice, mas não, seja feita a tua vontade. Ele não pede uma anestesia, ele não pede um alívio para a vergonha pública que ele passaria, ele não pede, eu não posso ser morto decapitado, muito melhor do que crucificado como um criminoso. Ele, Pai, chegou a hora, e eu oro para que o Senhor seja glorificado. Se o Senhor me glorificar, o Senhor também vai ser glorificado. Eu oro pela tua glória. Moisés orou, e no momento de crise, Moisés não falou assim, o Senhor podia matar metade dos meus opositores. Não. Moisés falou assim, se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não mostrar o teu caminho, quem sou eu para ir? Não vou de jeito nenhum. Nós olhamos os grandes homens orando, e o próprio Jesus, quando mandou o povo orar, Jesus olhou para as multidões, Mateus capítulo 9, ele olhou para as multidões, elas estavam exaustas e aflitas como o quê? Ovelhas que não têm pastor. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, vamos começar uma campanha de oração, para que esse povo, ele seja aliviado, vamos começar uma campanha de oração, para que esse povo melhore economicamente, para que aconteça isso, aconteça aquilo outro. Não, Deus falou assim, rogai, orem, para quê? Qual o motivo que Jesus apresentou de oração? Se Jesus estivesse numa reunião de oração nossa, eu falar assim, motivos de oração, Jesus ia levantar a mão e falar assim, vamos orar pela glória de Deus. 2, orem para que o Senhor da seara mande mais o quê? Trabalhadores para a sua seara. Jesus estava muito mais preocupado em orar para que Deus mandasse mais missionários do que aliviar as angústias do povo. E nós que vivemos influenciados por essa cultura da oração utilitária, como eu tenho falado, da oração pragmática, que parece mais um fim, um meio para se alcançar um fim, nós sucumbimos e perdemos essa devoção simples, verdadeira e genuína, que brota do coração dos cristãos autênticos, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que nós estamos falando é o apóstolo que se intitulou um filho fora do tempo. O apóstolo que teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ali no capítulo, se não me engano, no capítulo 9 de Atos. E a partir daquele momento a vida dele foi virada de cabeça para baixo. Um homem que, de acordo com 2 aos Coríntios capítulo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia quando chegar em casa, ele conta tudo o que sofreu, a qual foi submetido na própria vida por causa do Evangelho. Ele fala assim, olha, eu já fui apedrejado, eu já fui fustigado por vara, eu já sofri uma quarentena de açoites menos um. Tipo assim, na legislação romana você só podia tomar 39 chibatadas, você não podia tomar 40, 3 vezes ele tomou as 39, ele já sofreu um naufrágio. A Bíblia diz que ele relata isso, naufrágio 3 vezes, foi picado por uma víbora lá em Malta, um homem que desceu num cesto porque queriam matá-lo, e o final da sua vida, ao que tudo indica, foi um martírio terrível nas mãos de Nero. Um homem que passou por tudo que passou, e de acordo com o que a gente leu nesse texto, e na verdade, esse texto que nós lemos, é de um Paulo que estava na prisão, estava preso por causa do Evangelho, e escreveu a uma cidade, que é a cidade de Éfeso, famosa, próspera nos tempos antigos. Éfeso era uma cidade tão importante, que em Atos capítulo 20, a gente encontra Paulo se despedindo com lágrimas, dos presbíteros que ele tinha deixado ali. Ao que tudo indica também, Timóteo foi o pastor que Paulo deixou em Éfeso, para trabalhar naquela cidade, de tão estratégica que era aquela cidade, escolhida para o ensino, uma coisa assim estratégica para o Evangelho. Mas era a cidade onde os costumes
estavam muito fundamentados na cultura de Roma. E a gente vê que a história mostra Éfeso como uma cidade da moda, onde tendências, onde a cultura do pecado estava disseminada também, a ponto de em Éfeso ter na sua cidade o grande templo da deusa Ártemis, a deusa Diana dos Efésios. Já ouviu falar? Era o lugar onde a adoração daquela deusa, ela influenciava até a economia da cidade. Aí Paulo fala sobre o Evangelho no capítulo 3 da sua carta aos Efésios, e falando sobre o mistério do Evangelho e da graça que lhe foi dada, Paulo fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E a gente fica se perguntando, o povo que morava nessa cidade tinha motivos de oração, sim ou não? Uma reunião de oração numa cidade como Éfeso, o povo levantaria a mão e diria o que na hora de pedir? O que você tem aí para pedir? Qual o seu motivo de oração? Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. O povo teria muito o que pedir. O próprio Paulo teria muito o que pedir sobre si mesmo, ou por si mesmo. Mas a Bíblia diz que ele se coloca de joelhos, e a oração dele, ela aponta um caminho que eu acho que todo mundo que faz essa oração, Senhor, ensina-nos a orar, esse pedido, deveria trilhar. O apóstolo fala: eu me coloco de joelhos, primeiro, para que vocês, e olha só, a gente fala muito da glória de Deus, ele diz: para que vocês, segundo a riqueza da glória de Deus, sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo não está pedindo, ele não pede, ele não ora para que as tribulações acabem. Ele não ora para que o povo pare de ser perseguido. Isso me lembra o texto de Atos, no capítulo 4, quando os discípulos são perseguidos, começam a ser açoitados, e eles se reúnem para orar, e eles falam assim: Senhor, nós oramos para que o Senhor nos abençoe, para que a gente continue a pregar o Evangelho. Olha para as nossas ameaças, mas nos dá autoridade e intrepidez para continuar falando o que a gente deve falar. Eles não pedem assim: ai Senhor, me livra desse sofrimento. Não, eles entendem que o sofrimento é um meio que Deus utiliza para forjá-los, e se colocam de joelhos pedindo a Deus simplesmente força para suportar as adversidades. E Paulo, quando ora pela sua igreja amada, ele fala assim: eu espero que vocês sejam fortalecidos no homem interior, mediante o Espírito Santo. Eu peço a Deus para deixar vocês fortes. Sabe para quê? Para aguentar a missão que vocês têm que cumprir aí. Irmãos, Deus falou muito comigo, ao meu coração, lendo isso. E isso me remeteu a um outro texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, quando ele diz assim: por isso nós não desanimamos. Versículo 16: pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa. Eu já cheguei aqui na igreja uma quinta-feira, a Aurélia me falou assim: você tá com a cara de cansado. Você falou bagunçado, melhor ainda. Essa é normal, né? Você está com a cara de bagunçado assim, você está cansado. Eu falei: não, eu estou bem. Mas talvez você ache que você está bem. Você está ruim, você acha. Aí a gente lembra do apóstolo Paulo falando assim: mesmo que o exterior esteja meio bagunçado, o interior, o que a Bíblia diz? Se renova dia a dia. Aí Paulo fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí vem a lição, né? Não atentando nós para o quê? Para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. É Paulo orando pela igreja, sabe para quê? Para que o povo fosse fortalecido no homem interior. Sabe por quê, Bruno? Se o exterior desabar ao redor da gente, como costuma acontecer de vez em quando, se o exterior ele virar um caos total, como a gente já meditou aqui no Salmo 46, o interior respira fundo e fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
A oração nos faz penetrar nesse mundo. A pessoa que ora, como Paulo falou aqui, ela é fortalecida no homem interior. É por isso que tem gente que você conversa com ela, você fala assim, a psicologia diz assim, o nome disso é negação. Ela está negando a realidade, não é possível que esteja tudo ruim e ela esteja bem desse jeito. Mas o que é isso? É o homem interior sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Aí o mundo desaba ao redor, mas esse homem está lá impassível, porque o que ele tem por dentro é muito maior do que tem por fora. Isso me lembra uma criança que uma vez foi num parque, aí um homem falou que num brinquedo só podia brincar menino até 8 anos, né? Ou de 8 anos para cima. Aí perguntou para a menina, quantos anos você tem? A menina falou assim, 6. Aí falou assim, então você não pode brincar que é só maior de 8 anos. Aí ela falou assim, moço, mas pode acreditar, eu sou muito maior por dentro do que eu sou por fora. É como a gente precisa ser. Está tudo desabando, a gente se coloca de joelhos e a oração nos faz penetrar no mundo onde o homem interior é fortalecido e consegue suportar as adversidades, porque é o Espírito Santo que dá isso para a gente, Moisés. Aí Paulo fala isso aqui, fala, olha, é no homem interior, é na atenção às coisas que não se veem, e é para onde a nossa vida deve estar apontada. Nós somos do tempo da imagem, da construção do que se vê, do que se toca, do exterior. Hoje o que vale é a selfie bonita, mas as coisas que não se veem, além de não ser cultivadas, elas não são valorizadas no nosso tempo, e a gente fica querendo fazer tudo para aparecer para as pessoas, a gente fica fazendo de tudo para tentar mostrar aquilo que nós não somos, e no momento em que as coisas vem aquela avalanche sobre nós, a gente busca em algum lugar. Está aí a tragédia lá da Chapecoense, que até hoje me embrulha o estômago. Uma tragédia sem precedentes. Nessa hora você vê as pessoas dando declarações, e o tempo inteiro elas estão em busca do quê? Do que não se vê, porque o dinheiro nessa hora não pode fazer nada. Porque na hora que tudo desaba, a influência, o poder, não pode fazer nada. O que se espera é que pela oração, o homem interior seja fortalecido pelo Espírito Santo. E a nossa oração tem que caminhar nessa direção. Senhor, fortalece o meu homem interior. Paulo fala isso na própria segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, só que no versículo 6, ele fala assim, nós temos esse tesouro em vasos de quê? De barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E é assim que a gente vive. A oração desse homem o faz penetrar e nos chama a penetrar no mundo aonde nós valorizamos as coisas interiores e não as exteriores. A sua vida está indo em que direção? Foi o que Deus me perguntou essa semana com os joelhos dobrados na minha devocional. Você está indo em qual direção? O quanto do que não se vê a sua vida está? O quanto está no que não se vê? O quanto a sua oração está naquilo que não se vê? Está no homem interior e não no exterior. A gente pede a Deus ajuda para tudo, que alimente o nosso ego e nos faça aparentar alguma coisa. É o homem exterior. E Deus falando assim, eu quero trabalhar, rapaz, é naquilo que ninguém vê. É isso que Ele quer fazer na nossa igreja, sabe? A gente tem que romper essa barreira do que se vê. Não, nosso ministério, nossa liderança, ela ora porque sabe que é o poder no homem interior. É naquilo que não se vê que Deus está realizando o seu infinitamente mais. Ele diz, para que sejais fortalecidos com poder no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. O quanto a gente pede, gato, para que Cristo seja a palavra mais pronunciada pela boca da gente. O quanto nós oramos para que o amor com que Cristo nos amou crie raízes profundas em nós mesmos, a ponto de nos habilitar a amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Independente de quem somos. Ele nos amou independente de quem somos. Aí a Bíblia diz que quando Cristo habita no coração da gente, é o que Paulo está nos ensinando. Você não tem outro motivo para orar, a não ser pedir a Deus que alimente o seu homem interior, e que Cristo Jesus, olha,
ele habite a ponto de criar raízes e você conseguir ser alicerçado, de alicerce, de fundação, de base no amor dele. Nós pedimos um emprego amanhã. Pior, a gente fala muito do Pai Nosso, né? Repete igual papagaio: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Até aí tá bem. Venha a nós o teu reino. Isso aí você nem entende o que significa. Seja feita a tua vontade. Não é verdade, né? Não, na boa, né? Seja feita a tua vontade. Não é. Assim na terra como no céu, a gente também nem sabe o que significa, né? O pão nosso de cada dia. Não, pão, aí eu sei, né? Só que o pão nosso de cada dia. Mano, aí é isso que eu ia falar. A gente ora o Pai Nosso faz assim, mas a gente pede o pão nosso de cada dia. Era tipo assim: bom, eu comi hoje, Senhor, me dá para hoje. Ele fala: nos dai. A gente só pede pelo pão de amanhã. Você começa o ano pensando no 13º no final do ano. Agora está a crise da previdência. Por quê? Porque o homem que não tem aonde se... Não estou dizendo que a previdência não é importante, você não tem cuidado. Não estou falando nada disso. Mas estou falando do desespero que o povo entra, porque os caras falam assim: agora você vai aposentar com 270 anos. E tá bom demais. Aí acabou, agora está uma tragédia. Nós estamos pensando no pão de amanhã. O que ele vai me dar amanhã? O pão nosso nos dai hoje. Aí começa, né? Perdoa as nossas dívidas, tá fácil, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem também, os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. A gente não dá muita bola, não. Tem uns que a gente até corre para elas, né? Mas livrai-nos do mal. E aí muita gente escreve isso em blues: livrai-nos do mal, porque na verdade ele está com medo de correr riscos, né? Sem um acidente, sem saber que o mal, meu irmão, é o pecado. A parte que eu mais gosto, tem gente que tira, né? Pois teu é o reino, o poder e o quê? A glória para sempre. A gente diz que ora, a gente fala: não, o Pai Nosso está dominado. Não está. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele não está habitando no nosso coração, não está transbordando de dentro de nós. E o texto diz assim: isso tudo precisa acontecer, e ele ora, a fim de poderdes compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Quanta gente, né? Ora por tudo nessa vida, mas vai passar a vida aí pedindo por coisas sem compreender o mais importante. Porque quem conhece, quem consegue compreender, mesmo que minimamente, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, ela já tem o mais importante. Eu vi um cara falando aqui sobre esse texto, que a largura envolve a tudo que Deus é capaz de abraçar em Cristo Jesus. Quando fala do comprimento, é onde ele consegue chegar. A altura, pensa, que vai até o céu, que sobe até o mais alto céu, e a profundidade é que pode descer a região mais, não há nada que possa escapar, ou capaz de ser maior do que esse amor, que muita gente passará pela vida sem conhecê-lo. Que tristeza, né? E aí Paulo ora e fala assim: não é carro, meu irmão, não é a casa nova, não é a previdência, não é a aposentadoria, não é o bem-estar, não é a família toda bonitinha como a gente acha que vai ser, não é isso, não é aquilo outro. O sofrimento vem, a dificuldade vem, mas se você conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, aí você teve um encontro com o especial. É para isso que nós temos que orar. É por esta causa que os nossos joelhos precisam estar dobrados, para que a gente consiga se deleitar diariamente no amor de Cristo, que excede todo entendimento. E sabe por que isso? Simples. Porque quem conhece
o amor de Cristo que excede todo o entendimento dessa forma, quem o conhece, acredite, nada mais é capaz de roubar o seu coração. Aí Paulo fala assim, eu sei ser honrado e sei ser o quê? Humilhado. Eu posso estar com comida ou sem comida. Tudo posso naquele que me fortalece. Só pode dizer isso o homem que conheceu um amor que excede todo entendimento e que lhe supre em tudo que é necessário. É por isso que ele ora, para que o povo estivesse arraigado, Cristo habitasse neles, para que eles compreendessem o amor de Cristo. Ele ora para que o homem interior fosse fortalecido, e ora para que esse povo fosse tomado de toda a plenitude de Deus. Eu encerro a minha fala te perguntando uma coisa: quando você fala a palavra plena ou pleno, o que te vem à cabeça? Cheio, né? Pleno tem a ver com abundante, com transbordante. Pleno tem a ver com inteiro. Não pode ser algo ruim, porque tudo o que se divide assim, que não pode ser ruim. O texto fala que essa oração, conhecendo isso, galgando esses degraus, nós seremos tomados de toda plenitude de Deus. Se fosse uma gota, já estava bom demais. Se Paulo falasse assim, eu oro para que vocês recebam um pingo da essência, do que Deus tem nele mesmo. Mas não, Paulo fala assim, eu oro, sabe por quê? Vocês serão tomados de toda plenitude de Deus. É Deus falando assim, orem, eu me ponho de joelhos, e orem também, porque eu vou fazer isso, vocês transbordarem. Vai transbordar. É por isso que ele se coloca de joelhos, fundamentado numa promessa magnífica. Aquele que é poderoso para fazer o quê? Você fica aí, bancando de que ore, que Deus te escuta, falando isso e aquilo outro e tal. Quando a gente se dobra e se põe de joelhos pelos motivos corretos, autênticos, verdadeiramente cristãos, nós, Washington, penetramos na esfera do infinitamente mais. É aquilo que vem das mãos dele e não das nossas próprias mãos. É aonde eu quero estar. É aonde eu espero que a minha família esteja. É aonde que eu espero que a minha igreja esteja. É aonde que eu espero que todos nós estejamos. Nos braços daquele que pode fazer infinitamente mais. Vamos orar então. Vamos colocar as nossas vidas diante dele.